Olá! Eu ia dizer muito bom dia, eu ia dizer muito boa tarde, eu ia dizer muito boa noite, mas nós não temos horário, não temos tempo aqui nesse podcast. É um podcast que vai além do tempo e do espaço, que é o que a gente quer tentar trazer para você. Algo diferente, algo que aos poucos possa modificar a tua vida, modificar a tua existência. Hoje é o nosso quarto episódio do nosso podcast. É isso, Nádia? Quarto, quinto. Quintos. Não vamos numerar, vamos deixar atemporal. Atemporal. Isso, então estamos fora do tempo, mas é o quarto, tá, gente? Nádia, como eu sou entrevistador, né? E você é minha entrevistada, e às vezes você é minha entrevistadora e eu sou o teu entrevistado, e a gente faz esse bate-bola legal. Me dá um resumo do que você lembra do que a gente já falou até agora, desde a introdução até agora, esse quarto episódio. Uma provinha para começar Uma provinha. Uma provinha. Porque é importante a gente trabalhar com memória, você precisa ter um pouco de memória, porque o que a gente aprende e não aplica é muito grande, por isso que a gente vai testando. Me conta, Nath. Vamos lá, falamos sobre, primeiro, perdoar o teu passado, né? Perdoar as pessoas, se aceitar, viver o presente. Depois que você se perdoar, você matar a vítima, porque quando você perdoa as pessoas, você para de querer tentar achar um culpado e você se responsabiliza pela sua própria vida, ou seja, Bingo. não existe mais vítima. Não existe. Faça o que tem que ser feito. Acabou. Matou a vítima, você não tem mais desculpas. Não tem. Porque você não é mais vítima. Você não vai acordar às 5 horas da manhã e vai dizer, eu já dormi 8 horas, eu mereço dormir mais 2. Você já dormiu o tempo suficiente? Vai viver a vida, né? Vai aproveitar, exatamente. Eu matei essa vítima, não consigo mais encontrar ela, Dani. Que bom, eu sei. Inclusive, hoje de manhã, ao acordar, às 4h25, eu mando mensagem para ela, bom dia, Nádia. E mando assim, e aí? Em ponto de interrogação. E ela, dentro. Quer dizer que ela vai. Ótimo. Me dá carona? Ela, sim, sim, sim. Saindo de casa eu te aviso. Ou seja, não tem mais Não como. tem mais. Antes eu mandava assim, e aí? Ela, hoje acho que não vamos, né? Porque é cedo, hoje estava chovendo hoje de manhã, estava frio, e mesmo assim, porque eu acredito que a gente já tem essa compreensão, porque tudo que a gente tem para trás é entendimento. Você entende que no passado você sofreu algo e culpa as pessoas, mas daí você entende que não deve mais culpar as pessoas. Mas isso só vira compreensão, né, Nádia? A hora que você realmente mata a vítima e passa a praticar isso. Porque enquanto for só intelectual, você só fala. Né? E a moralidade você tem que pensar, falar e fazer seguindo uma mesma linha, né? E eu acho que um pouco desse matar a vítima também você falou, hoje estava chovendo, estava frio. Quando a gente entra, né, em matar a vítima, você não se apega mais a coisas que estão fora, né? Você começa realmente a entender aquilo que está dentro. Porque se eu pensar que hoje estava chovendo e tá frio, a gente mora em Curitiba. Curitiba, tá chovendo e tá frio a maior parte do tempo. Toda hora. Todo dia, né? Então a gente não pode se apegar a essas coisas externas pra... eu só vou treinar quando tiver calor. Só vou fazer isso no verão? Não tem como, né? E mesmo assim, no verão aqui é inverno. Sim. Então, quando você mata a vítima, o meu entendimento é que você para de se apegar às coisas externas. Claro, de culpar as pessoas que estão fora. Mas você se responsabiliza por tudo aquilo que você vai traçar a partir de agora no teu caminho. Então, matando a vítima, Perfeito. A gente começa a entrar em movimento, né? Que não tem mais desculpa, não tem mais um culpado. Ou você faz por você, ou ninguém vai fazer. E aí você começa a se identificar com as suas emoções, porque automaticamente você está em movimento, você começa a olhar para dentro de si. E aqui dentro que tem as emoções, que tem o medo, que tem a raiva, que tem o antagonismo. Então, assim, a gente passa por todas elas. E aí que a gente ficou com um gostinho de quero mais no último podcast, que a gente começou a falar sobre os corpos, né, os 5 corpos, e como o medo interfere nisso, como que você consegue sentir isso em todos os teus 5 corpos. Mas você que é o nosso mestre aí, a gente agora quer uma aula sobre os 5 corpos para entender certinho como é que isso funciona. Adorei ela me chamar de mestre, mas vamos deixar claro, não temos mestre. Não.
A mente Ronin, ela trabalha com o seu mestre interno. Você vai ter que desenvolver. Eu sou apenas um instrutor, a Nádia também é uma instrutora. A gente está aqui para instruir você, que você siga o seu caminho. E você vai dizer assim, nossa, esses dois são malucos, eles acordam às 5 da manhã. Não, não, a gente acorda às 4h20, não é 5. Às 5 a gente está treinando. E é o nosso estilo, você não precisa fazer isso. Tem gente que funciona melhor à tarde, à À noite, noite. e você tem que adaptar o teu dia, né? Recapitulando o que você disse, matou a vítima. De um lado você tem a morte, que é o não movimento, do outro você tem a vida. Do lado você tem os gradientes emocionais, onde os positivos levam à vida e os negativos levam à morte. Entendendo que as emoções, desculpa, eu falei positivo e negativo, mas não porque são negativos maléficos, né? Porque a gente aprende desde pequeno a achar que estar triste é ruim. E não é um sentimento, é um sentimento que você tem, é uma emoção que veio. O ruim é você ficar preso a ela, né? Então, tem os gradientes, ok, morte e vida, entrar em movimento, primeiro passo, entrou em movimento. Então, busque fazer algo, não sei, como você busca criar uma empresa nova, né? Você saiu daquela tua empresa antiga e agora está criando um outro império, porque você cria impérios, Nádia. Você é demais, você é meu orgulho, eu me espelho muito em você. Então, entrar em movimento, não só montar uma empresa, como realmente entrar em movimento físico, começar a caminhar, começar a mexer com as tuas células, mexer com o teu corpo, fazer o sangue circular, fazer o calor vir à tona. O frio, né? Não é assim? Frio, inutilidade, morte. Calor, alegria, vida. Tem que estar bem claro a direção que você está seguindo. Sempre vão ser duas direções, né, Nádia? Sempre você vai estar na direção ou da vida ou da morte. Então, entrar em movimento é o primeiro passo. Você entrou em movimento, você começa a entender que você é um compilado de emoções. Eu diria que as emoções são como uma sinfonia, né? É uma música que toca. Às vezes a música vai estar tocando muito alta e muito grave, muito agressiva, muito punk rock, e às vezes ela vai estar muito calma, muito tranquila, uma música de Beethoven, de Bach. São diferentes. São ritmos diferentes e trazem uma vibração diferente para você. A emoção, da mesma forma. Já que é uma música que circunda a tua vida e você, junto com a tua orquestra, que é o teu corpo, que são as pessoas que estão junto com você, você vai fazer sair um som nessa sua vida. E você vai escolher que som que é. Se é o som da morte ou o som da vida. Espero que seja o som da vida. Só que para eu entender que tudo isso acontece dentro de algo, né? Dentro de você, dentro do ser humano, do eu. Para entender esse eu tenho que entender 5 corpos, né? A pergunta que você fez, e esses 5 corpos, o que são? Isso é um ensinamento ancestral, Nádia. Você bem sabe disso, através dos livros da Mente Ronin, que estão todos postos aqui na frente de vocês. Imagine assim que os conhecimentos da humanidade estavam no Egito, mas no Egito bem antigo, e que eles foram migrando de lugar para lugar na humanidade. E, de alguma forma, o Akbar teve acesso a esses conhecimentos. E esses conhecimentos são passados aqui, de forma que as pessoas possam entender. Lembra, entendimento é mental. E compreender é quando você traz o mental para a prática. Então, quando você compreende algo, você muda. Você toma atitudes diferentes na sua vida e torna isso prático, torna isso mais palpável. E esse conhecimento, ele fala sobre o ser humano ser composto por 5 corpos. Na verdade, ele fala em 7, mas para facilitar, vamos falar em 5. Tá? Se um dia quiserem saber os 7, eu falo para vocês. Mas os 5, eles compreendem tudo. Então, nós temos 5 corpos. O corpo material, que é o físico. Nós temos o corpo energético, que é uma camada externa, que é o que dá forma ao físico. Nós temos um terceiro corpo, que é o corpo emocional. E nós temos um quarto corpo, que é o corpo mental. E um quinto corpo, que é o espiritual. Eu sempre gosto de mostrar ele assim. São os 4 primeiros corpos que estão aqui. Físico, energético, emocional e mental. E o quinto corpo é o espiritual, porque ele está voltado para cima, né? A gente tem que compreender que esse voltado para cima é interessantíssimo. Hoje, a neurociência, a física quântica, eles têm cada vez mais comprovado a existência desse corpo espiritual. Não sei se vocês sabem, mas em estudos,
eles observaram que tem uma parte no nosso cérebro que eles intitulam de a parte de Deus. Olha que loucura. E eles dizem que se uma pessoa que estivesse próxima a cometer o ato de suicídio, ou seja, ela tendeu à morte tanto, ela se sentiu inútil, ela falou, não quero mais, vou desopilar. Sobe num prédio, se antes de pular, Nádia, ela olhasse para cima, algo no seu cérebro ia se acender e não ia deixar ela pular. É como se tivesse uma força, é uma força que vem de cima, mas não é uma força que vem de cima e incorpora, como se um espírito descesse, não. É como se a mensagem de Deus, a mensagem de um espírito maior, se conectasse com a mensagem do espírito menor que está dentro de você. É como se, olha, me arrepia, como se houvesse essa conexão e você não conseguisse se desapegar do bem mais precioso que te foi dado, que é a vida. É o mais precioso. Então, entender esses 5 corpos é o princípio para que a gente possa realmente mudar. Porque não é só trabalhar o físico. Eu podia dizer para você, faça atividade física, você já vai melhorar. E vai. Mas não é só o físico. Tem uma energia que tem em volta de você. Então, eu vou falar um pouquinho agora, se você quiser, Nádia, dos 5 corpos. Posso adentrar um pouquinho? Quero aprender um pouquinho mais. Então, tá bom. Então, dentro desse corpo físico, o que compreende o corpo físico, eu tenho 4 pilares que eu gosto de falar do corpo físico, que é atividade física. Você tem que ter uma prática regular de atividade física. Até para você estar em movimento, né? Porque o físico é isso que te dá o movimento. Isso, perfeito. E para entrar em movimento, eu escolho o que fazer com esse meu carro, né? Então, que carro eu tenho? Eu tenho um carro popular, eu tenho uma Ferrari. Ué, eu posso um dia, sem ter muitas condições, comprar um carro popular. E ao ter mais condições, eu compro um carro, sei lá, importado. Vai transformando o teu carro, né? Você vai transformando o teu carro. Da mesma forma que você vai adquirindo experiência, abrindo empresas e ganhando capital para comprar carros melhores, eu posso melhorar o meu corpo. E esse é a essência do físico, é a essência para iniciar algo físico. Eu posso gostar do meu corpo, ficar com ele do jeito que eu estou, ok. Só que eu posso adorar o meu corpo, ser um pouquinho mais cheinho e estar super bem com isso. Só que se eu for ao médico e fizer um exame, um check-up geral, e no check-up me constar que eu tenho muito colesterol, meu colesterol está alto, isso pode começar a produzir mais gorduras dentro do meu sistema sanguíneo, e essa gordura começa a se acumular nas artérias, isso pode virar um êmbolo e eu posso se deslocar essa gordura e se alojar ou no pulmão, ou no próprio coração, dar uma parada cardíaca, um infarto. Então, eu não estou caminhando de forma correta para a vida. Eu estou, de alguma forma, porque talvez eu entre no segundo pilar, que além da atividade física, é me alimentar bem. Então, eu não devo estar me alimentando bem. Se eu estou acumulando gordura nas artérias, é porque algo está acontecendo. Porque eu estou ingerindo muito mais gordura, talvez, ou comendo muito mais açúcar, ou não me alimentando de forma equilibrada. Então, primeiro pilar, entrar em movimento, uma atividade física. Que daí depois, um dia, a gente pode falar só sobre isso, porque é muito longo. Na atividade física, podemos falar de parte aeróbica, parte anaeróbica, do alongamento, de soltura articular, e o que isso influencia. Mas o primeiro passo para você que está em casa agora, me escutando, ou no carro, ou no trabalho, entre em movimento. Tome a decisão, você já matou a vítima. Você já não tem mais nada do passado que te prende. De agora para frente é você. E não importa que você não fez atividade física até hoje. Hoje é um bom dia para mudar. Se desapega do que tem para trás. Se desapega das tuas crenças limitantes. Eu não posso fazer. Você pode. Se você não tem nenhuma limitação física, comece a fazer uma caminhada. Vai para o parque final de semana. Caminha. Caminha com teu par. Caminha com teus filhos. Caminha com teus amigos. Ou vai sozinho mesmo. Vai sozinho. Mas faça algo. Se dê um tempo. Se dê um momento para si. Em comunhão com a atividade física. E, como eu já falei do segundo pilar, se alimente bem. Comece a comer melhor. Gente, tem um monte de podcast, um monte de nutricionistas, um monte de pessoas. Médicos, né? Médicos. Todo mundo fala. Ninguém vai dizer, ou pelo menos eu não vi ninguém dizer, coma mal que faz bem, né? Que faz bem. Não, todo mundo fala em equilíbrio. Uns levam
para dietas cetogênicas, outros levam para dietas baseadas em jejum intermitente. Wherever, para mim não importa o que você faça, mas faça algo que te faça bem. Se você me perguntar, Nádia, você fez várias? Fiz várias dietas. E o que funcionou para você? O equilíbrio. O equilíbrio. Estar mais equilibrado. Comer de tudo, mas pouco. Comer bem. Um equilíbrio entre proteínas, entre carboidratos e entre gorduras boas. Não as gorduras saturadas, as ruins, né? A gente vê que todas essas dicas que você está dando para o primeiro corpo, né, dos 5, que é o corpo físico, a gente volta para aquela ideia de longo prazo também, né? Porque, na verdade, assim, falar que você tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar, tomar água, tudo isso eu acho que as pessoas já sabem. Se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, vai estar escrito lá também. Não é a Nádia ou o Dani que estão trazendo isso. Isso é lei. Você precisa fazer o básico. Mas eu acho que você também tem que pensar que é longo prazo, né? Porque não adianta você achar que você vai começar hoje, amanhã você já vai ter um ritmo cardíaco, você já vai estar magro, você já vai estar. Não é assim. E isso é para a vida toda. Então, na verdade, é uma mudança de hábito, é uma mudança de vida. Não é só, eu vou fazer 3 meses porque tá chegando o verão e depois eu paro e ok, eu descanso, volto lá pro meu cantinho quentinho e fico tranquila lá na minha zona de conforto. Isso é pra vida. Perfeito. E não tem mais como. Claro que um dia você. Hoje eu não quero ir treinar, sei lá, tá frio, ou eu não tô bem. Mas você já entrou em movimento, você já não tá mais naquele lado de lá que era a inércia. Isso. Você já colocou isso, você já trouxe como um hábito pra tua vida isso. Perfeito. E a gente tem que entender que a gente treina às 5 da manhã. Mas não foi assim sempre. A gente foi se adequando. Eu vou às 6, eu fui à noite, eu fui à tarde, eu fui às 10 da manhã. Eu lembro. Foram diferentes Fases. fases da vida e Uhum. que hoje está assim. Mas isso pode mudar, não é? Você não vai, eu vou fazer isso para a vida inteira. E vai ter um dia que de repente, hoje eu não tô bem, não vou, tô viajando, e tá tudo bem. O importante é você colocar isso como uma rotina na tua vida e praticar, Isso. né? E para entender isso, Nádia, a gente já falou nos episódios anteriores e é importante você realmente compreender isso. Compreenda que você tem que ressignificar as coisas. A atividade física, ela não é exclusivamente feita para você emagrecer, nem para você só estar bem preparado com a musculatura para você executar um esporte. A atividade física é a longo prazo, aquilo que você falou, você tem que mudar o teu enfoque. O teu enfoque tem que ser, eu vou fazer uma atividade física porque eu quero viver mais e da melhor maneira possível. Porque se você tem força, Nádia, se você não tem excesso de peso, você vai diminuir a incidência de problema articular. Você vai poder passear em Paris segurando tua bolsa da Louis Vuitton, né, Nádia? Uhum. Sem ter problemas, sem ter dores. Não, você vai conseguir ir no banheiro. É o O básico, básico. né? Que as pessoas elas só vão dar valor para isso quando é tarde demais, É. quando ela está já num nível ou muito à frente da idade, vamos falar lá nos seus 80, 90 anos, que daí ela realmente não tem mais como. Aí lutar é quase que é uma luta que já está quase perdida. Perdida. Mas não está perdida, porque nunca é tarde para começar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, sempre ainda dá tempo. Mas, até contando um pouco, eu tenho uma aluna muito querida, doutora Regina Portugal, e ela contou esses dias, ela é cardiologista, me contou que chegou um senhor de 90 anos de idade para ela. Todo magrinho, né? A pelinha assim, pelinha de quem tem 90 anos. Uhum. Chegou um senhor e ela foi fazer os exames dele, tudo 100%, exame de sangue, exame cardiológico espetacular. E ela falou assim, fulano, pelo jeito você pratica atividade física. Ele, sim, eu faço maratona. Ela falou, o quê? Mas daí ela queria entender se ele realmente sabia, porque às vezes você tem que ver se a pessoa realmente sabe o que ela está Uhum. falando, né? Maratona, quantos quilômetros é mesmo? É 42 quilômetros, mais ou menos. 42 quilômetros, você faz isso? Mas assim, uma prova por ano? Não, até 4 provas por ano eu faço. Aí ela ficou estarrecida. Eu falei, como é que você treina? Treino todo dia. Eu corro todo dia 10 quilômetros. E alguns, e perto do momento de ir para a prova, eu aumento para 15, para 20, 25, dependendo do quanto tempo eu tenho para me preparar para a prova. E ela, muito inocente,
e preocupada com ele, porque concorda comigo que isso é algo muito forte para ser feito, ainda mais com 90 anos? Não é normal, né? Não é normal. Com 90 anos você fazer maratona é um esforço que o teu corpo está fazendo, às vezes em demasia. E ela falou assim, você não acha que a gente podia começar a fazer meia maratona? E ele olhou para ela e falou assim, ó, eu não sou velho. Que legal. O que ela vai falar? Ela falou assim, continue fazendo. Porque dessa forma que ele está vivendo bem, feliz e fazendo o que ele gosta, se ele morrer assim, tá ótimo. Exatamente. Ele viveu uma vida plena, porque concorda que isso a gente tem como certo? A morte é o mais certo que nós temos na vida, é a morte. Na verdade, a morte dá sentido à vida. A vida só tem sentido porque um dia você vai morrer. Já assistiu aquele filme Adelaide? Tem um filme chamado Adelaide, que ela não morre. E eu vou falar um spoiler agora. Se você não quer o spoiler do filme, você tapa os ouvidos. Mas ela só fica feliz com o dia que ela vê um cabelo branco e que ela vê que ela vai morrer. Porque deu sentido à vida dela. Porque as pessoas, já pensou as pessoas passando pela sua vida e elas todas morrendo, as pessoas que se amam e você continuando viva. Do mesmo jeito sempre. E todo mundo passando por você. Que sentido vai ter a vida? Então, a morte dá um sentido tão profundo porque você tem que viver a vida. Porque se naquele momento final é o momento onde se faz um compilado de tudo que você viveu, aí você vai ver que é importante você ter bens materiais. É importante para você sobreviver e viver melhor. Sim, não é bom ter dinheiro para pagar um bom médico, não é bom ter dinheiro para pagar um bom personal trainer, não é bom ter dinheiro para poder viajar. É bom, claro que é bom. Só que não é o mais importante. O mais importante é ter o dinheiro sem que o dinheiro tenha você. Então, você não é dependente das coisas. Se o dia o dinheiro vai embora, você continua ali, bem, feliz. Como eu falei agora, cheguei contando para você que eu vim de Uber e o motorista de Uber estava contando para mim, estava conversando com ele. Primeiro começou falando da política, meu Deus, como tá isso? E daí ele falou assim, tem que sair um pouco disso, minha cabeça tá louca. Eu já briguei com um monte de amigos. Olha aí, você briga com amigos, tu já não tem uma parte da sobrevivência legal. Então ele brigou com os amigos, aí ele me dizendo que ele não aguenta mais ver notícia, que ele parou de assistir televisão. Opa! Falei, que legal, que bom. Você parou de encher a tua cabeça de coisa ruim. Ele, parei. E hoje eu vejo que a beleza da vida é eu poder trabalhar aqui com Uber, porque eu já sou aposentado, minha esposa também. E minha alegria é poder pegar todo final de semana, pegar minha moto e eu e ela passearmos pelo Brasil. De moto. A gente vive bem com o que tem e passeia bastante. Porque são esses momentos que eu vou levar na hora que eu for embora. Olha que profundo. Eu falei assim, nossa, o senhor já leu a Mente Ronin? Ele falou, não, nem sei o que é isso. Aí, claro que eu dei uma palestrinha para ele no carro, mas é tão belo isso, né? É tão legal. Então, vejam. Voltando para o físico. Atividade física, alimentação. Importante ter uma alimentação equilibrada. Ou seja, não sei o que é ter uma alimentação equilibrada. Estude. Tem tudo na internet. Busca. Ah, mas eu gosto tanto de doce. Mas tudo bem que você gosta de doce, então diminua a quantidade de doce. Comece a mudar e veja como é que a tua vida funciona sem o doce. Porque se um dia um médico chegar para você e falar, você tem diabetes, você não pode mais comer doce. O que você vai fazer? Ah, eu vou morrer daí. Ah, legal. Prefiro morrer comendo doce. Sou o herói da minha própria... Herói do quê? É igual fumante. É igual Prefiro fumante. morrer fumando. Isso, tá bom, ok? É a sua escolha. É a sua escolha. É a sua escolha. Eu aceito, tudo bem. Não critico, não julgo. Mas eu quero viver diferente. Eu quero ter uma vida diferente. Então faça testes, experimente, teste as coisas. Faz uma dieta assim, faz uma dieta assado, vai no nutricionista, que é o mais ideal. Vai e peça para ela traçar algo para você. Algo que esteja próximo à tua realidade. Saímos da atividade física e já vamos para o que a Nath acabou de falar. Água. Consuma água. Ingira água. O teu corpo, ele flui. De 80% do teu corpo é água. E é uma água tão legal que quanto mais você consumir água, mais você vai fazer o teu corpo funcionar melhor, teus rins funcionam melhor, você filtra melhor tudo. Então, água é importantíssima. E a água, Nádia, não sei, com certeza você sabe disso, mas não sei se os nossos ouvintes sabem, mas em algumas culturas a água é purificadora. Tem gente que se batiza na água. Tem gente que joga os seus mortos
na água Na no água. grande. E aí? Me contem. A água não é importante? É muito importante. Então, se você não dá valor para a água, beba bastante água durante o dia. A nomenclatura, a ciência fala em 35 ml de água, pelo menos, por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem 100 quilos, para facilitar a conta, é 3,5 litros. Eu consumo mais, eu consumo 4, 5 litros por dia, porque eu gosto de beber água. Até para identificar quando é fome e quando não é fome. O dia que você está assim, é que preciso comer alguma coisa, experimenta tomar 700 ml de água e ver se continua à vontade de comer alguma coisa. Ou quando você tá com um pouco de ansiedade, assim, né? É, Também é. porque na verdade você não identifica, Nádia. Você sabe que o teu corpo está pedindo algo, mas você tem que aprender a conhecer o teu corpo. O teu corpo vai começar a dizer o que ele precisa, inclusive até vitaminas. Aí você Uhum. olha para uma maçã, você nem gosta muito de maçã, mas me apeteceu essa maçã. Você não sabe por que você está com vontade de comer maçã. Você vai lá e come maçã. Teu corpo estava precisando disso. Uhum. Olha que loucura. Então é demais. Então, isso é ter a consciência do corpo. Então, água, beber bastante. E descanso. Você precisa descansar. A gente acorda às 4h30 da manhã. 4h30. Que hora você vai dormir, Nádia? Entre 9h30 e 10 horas eu já tô dormindo. E Cons- se eu vou um pouquinho mais, eu já sinto o cansaço, assim, já Perfeito. Ou seja, você precisa de pelo menos 6 horas, 6 horas e preciso. meia de sono por dia. E você dá isso para você. Esse é o caminho. Eu não estou dizendo, não pense que a gente acorda às 5 porque a gente vai dormir às 2. Não. Não, não tem O como. corpo não aguenta. E a nomenclatura, a ciência, novamente, fala de 6 a 8 horas de sono, de forma saudável. Tem pessoas que dormem menos, tudo bem, são exceções. Uhum. Não precisam de tanto sono, mas talvez um dia o corpo cobre, porque o corpo precisa de Precisa descanso. descanso. E não só esse descanso à noite, dormindo, mas às vezes um descanso depois do almoço. Se você tem a possibilidade de deitar numa cama, ou da minha forma que eu faço todo dia, eu descanso 30 minutos depois do almoço. Todo dia. E de forma sentada, mais inclinado, mais ou menos 45 graus, eu fecho os meus olhos e eu começo fazendo os passos da meditação, mas eu não medito, porque eu vou dormir. Então é diferente você relaxar de você meditar. Meditar você deve estar consciente para você aprender sobre a tua vida, aprender sobre os pensamentos, aprender sobre o teu corpo que está tenso ou não está tenso, respiração, se eu respiro baixo ou alto. Olha, a meditação é para isso. Por A isso meditação, que a coluna tem que estar ereta, né, na claro, meditação. para você estar desperto, você tem que Desperto. estar desperto. Aham. Desperto para despertar. Depois outras coisas, despertar consciência. Enquanto que o relaxamento, quando você vai deitar depois do meio-dia, eu deito para dormir mesmo, para relaxar. Mas eu começo fazendo os passos da meditação, né? Respiro profundamente o ar pelo nariz, inflando o abdômen, fazendo uma respiração diafragmática, vou pensando no meu corpo, relaxando parte a parte, começando pelos pés, vindo até a cabeça, e sigo respirando até dormir. É muito bom. E, claro, esvaziando minha mente, Uhum. e o dia que eu estou com a mente muito agitada é difícil dormir, né? Mas mesmo assim, é um treinamento. Treina para tentar. Nem que você não consiga. É o treinamento. Tem dias que você consegue levantar um peso, né? Tem dias que não. É. Que você está cansado. E assim, o corpo, a mente, tudo é treinável, né? Até tomar água é treinável. Tudo é treinável. Aham. Então, a vida é um laboratório. É. Você tem que experimentar as coisas. E então falamos desse pilar, que é a atividade física, né? Que está relacionado ao corpo Que físico. está relacionado ao corpo físico. Depois nós temos um corpo etérico, que é o que dá forma ao físico. Sério, Dani? Sério. Pra vocês terem uma ideia, para eu poder comprovar um pouco a existência desse corpo, é, já ouviram falar, por exemplo, de pessoas que, quando morrem, e algum tempo depois, alguém que limpa o cemitério, que vai organizar o túmulo da pessoa, abre o túmulo e vai ver, e o corpo ainda está quase intacto. Era para ter Uhum. sido deteriorado e não se deteriora. Nossa, mas o que que houve? Provavelmente esse corpo etérico não saiu na hora que tinha que sair. Não houve o desdobramento. E, como ele dá forma ao físico, ele não Fica. saiu, ele fica. Então, as pessoas que se deterioram, né, o corpo, depois que você morre, que se deteriora da forma mais rápida, é quando você realmente teve a saída total do corpo. E isso pode estar ligado, por exemplo, a pessoas que são muito presas às coisas materiais? Sim, 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 claro. Já pensou você, na hora de morrer? Veja,
Eu nunca morri, tá? Mas pelo que eu leio e tenho de experiência através dessa leitura, não tenho uma experiência prática, mas pelo que eu leio e de informações das pessoas, é isso mesmo. Imagina, Nádia, você guardar 2 milhões de reais atrás de um guarda-roupa porque você é muito conservadora. Você não acredita nem na poupança. Aí você botou tudo guardado num saco atrás do guarda-roupa. E na hora de morrer você lembra, meu Deus, ficou o dinheiro lá, ninguém vai ver esse dinheiro. Será que você consegue realmente sair? Ou será que a tua mente é tão poderosa que os corpos não conseguem daí se desligar da matéria? Porque você ficou preso àquela Preso informação que àquela informação. Olha que loucura. Para mim faz sentido, não faz sentido para você? faz. Aham. Mesmo que a gente não tenha vivido isso, se faz sentido, tá ótimo. Então, para mim, hoje faz sentido entender que esse corpo etérico, esse corpo externo, que dá forma ao físico, ele pode me ajudar. Ele pode me auxiliar. E se os corpos vêm do mais amplo, que é o mental, emocional, etérico físico e físico, se eles vêm de fora para dentro, num poder 7 vezes maior um que o outro. Físico pro etérico, 7 vezes 7. Etérico pro emocional, 7 vezes 7 vezes 7. E do emocional pro mental, mais vezes 7. Então são 4 vezes. Nossa, 7. potencializa. Totalmente. Então a força do mental é muito poderosa no físico. Por isso, Nádia, se você tem uma crença limitante, você não vai fazer fisicamente, porque a tua mente não acredita naquilo. Faz todo sentido aqui, ó. Faz O sentido? poder da mente. É isso aí. Por isso que é tão importante a gente treinar aqui, né? Claro. Você Então, mudar. Quando você muda aqui, você muda tudo. E tudo. potencializa isso no. Isso. Então, por isso que a mente é importante. Só que nós estamos começando do físico. Nós estamos começando do eu aqui, da Sim. primeira parte. Então, entendemos o físico, entendemos um corpo energético. E daí você me pergunta, tá, e o que eu faço para trabalhar esse corpo energético? Poderia me perguntar isso. E eu te diria, contato com o sol. Porque esse corpo energético, ele se alimenta de prana, Prana. que é a energia do universo. Por que as pessoas que fazem yoga prezam tanto pela respiração? Porque através da respiração eu vou colocar para dentro uma energia cósmica, algo do universo. E mesmo que você não acredite, mesmo que você não acredite nisso, só respire para ver se você não fica mais calmo, se a tua ansiedade não baixa, se você não dorme melhor. Gente, então é uma forma de você recarregar o teu corpo energético, entrar em contato com o sol e respirar, tá? E fala mais, Dani. A minha esposa, querida e amada, beijo pra você, Deia. Minha esposa, um belo dia, chega lá em casa, Nádia, com a palma de Buda. Ela fica brava que eu falo assim, ó, nossa, veio com a palma de Buda. É uma palma linda de Buda, assim, e a gente colocou na parede. E na palma tem, assim, uns preguinhos, assim. Adivinha para que é? Chave? É, para colocar chaves. E colocou a palma de Buda lá e uma semana depois da palma de Buda, ela chegou num domingo, a gente tinha que sair, ela falou assim, meu Deus, cadê a chave? Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Cadê? Eu falei, ué, deve estar na palma de Buda. Porque ela usa o carro. Você sabe, né? Eu vou a pé pra academia. Tanto que você me deu carona hoje. Mas eu vou a pé pra academia e volto a pé. Eu moro a 2 quadras. Isso pra mim é uma qualidade de vida. E cadê a chave? Eu falei, eu não sei de chave. Não sou proprietário do carro. O carro é seu. Meia hora procurando. Depois que ela procura, daí ela tá estressada, ficou brava, achou a chave do carro. Aí eu falo pra ela assim. Ou falava, porque ela não é mais assim. Amor, isso descarrega o teu corpo etérico físico. Por quê? Porque você está gastando energia desnecessária. Porque se tivesse organizado, Organização. se tivesse no lugar certo, você não gastaria energia à toa. A tua energia é importante. Então, organização física, uma boa roupa, as roupas organizadas em casa, a casa organizada, um trabalho organizado, um escritório organizado. Anderson, passa o grampeador? Onde está o grampeador? No local que ele deve estar. Se não, se estiver em qualquer lugar, você vai ter que procurar e perder tempo procurando. E tempo, a gente sabe o quanto o tempo é valioso. Uhum.
Então, esse corpo etérico físico, ele é atrapalhado por isso, por essas coisas. Por falta de organização, pelo falta de contato com o sol, com a natureza, pela falta de respiração. Mas como assim? Se o cara falta respiração, ele morre. Falta de uma respiração correta. Consciente, talvez. Consciente. Eu falo da correta porque vocês já perceberam que quando você nasce, você respira pelo diafragma? É só olhar um bebezinho. Ele inspira o ar e infla o abdômen. Quando ele expira o ar, ele esvazia o abdômen. E nós paramos de fazer isso. Mas por quê? Porque a gente quer tudo fazer rápido e começa a encurtar o diafragma. Então, fica para cima e você respira pelo peito e não faz uma respiração completa. Porque a respiração completa massageia os órgãos internos. Você sabe disso. Uhum. Nós estamos soltando o teu diafragma. A tua vida não está melhor? É. Você nem sabe explicar o porquê. E eu acho também que uma das causas que a gente prende essa respiração é medo, ansiedade, né? Bingo. Então, todas essas emoções que a gente vai sentindo ao longo da vida, das diferentes fases, você vai prendendo. Que é o próximo né? corpo. Isso, que é o corpo emocional. Perfeito. Perfeito. Então, já pulamos para o corpo emocional. Então, você já entendeu que existe um corpo etérico físico, o que você tem que fazer. Apesar de você não ver, mas você sabe que ele existe. Isso. E essas dicas são o que organizam ele. Isso. E o próprio corpo emocional. Você acha que as emoções estão dentro de você. As emoções estão fora de você. Existe um corpo externo ao seu. Então, imagina que o teu corpo físico é uma antena que capta tudo que está em volta de você. Eu sei que é difícil de visualizar porque a gente tem muito matéria, né? A gente tem muito olhar para o espelho e falar, esse sou eu. Não, esse estou eu. Mas estou um eu que eu posso ver. Mas tem mais coisas além do que você pode ver. Você pode ver o amor, Nádia? Não. Mas você pode sentir. Exatamente. Você capta ele. Tá, mas o amor está dentro de mim. Será que quando ele vem de dentro não é uma expressão do que você sentiu fora? Será? Isso que eu desafio vocês a tentarem. Tentem, experimentem entender que esse corpo emocional que circula fora, com as emoções, ele atinge o receptáculo, ele atinge o teu corpo físico. Então, não sei se outro exemplo, né? Vamos dizer que você não esteja bem emocionalmente, que você acordou tarde, saindo de casa já deu uma discutida com o teu parceiro, com o teu par, discutiu com o teu par e foi no médico, que tinha uma consulta. Chegando no médico, vamos jogar numa especialidade um pouco nebulosa, foi no oncologista. Você acha que quem vai no oncologista, como é que está a energia daquele... baixa. E daí? Aí de repente você começa a bocejar e começa a ficar triste e não sabe por quê. Isso acontece quando a gente vai em lugares que a gente até fala, né? Expressa isso. Nossa, senti a energia tão baixa. É isso. Então a gente faz isso, isso. inconscientemente sabendo o que é. Isso, porque o teu emocional, ele sentiu, porque ele tá fora, ele sentiu de fora. E daí a tua energia captou, e veio algo pesado, e vem pro corpo. Aí você começa a bocejar. Gente, o que é o bocejo? O bocejo está te levando para onde? Para a vida ou para dormir? Para dormir. Não que o dormir seja uma morte, mas... Sai do movimento. Sai do movimento, exemplifica uma morte. Você precisa descansar. Mas é o momento de descansar na hora que você está no médico? Não, porque a energia está num momento errado. E o emocional captou algo, porque você não está bem. Já viu quando você está bem, nada te afeta? Nada. E às vezes até as pessoas falam, nossa, senti uma energia tão boa. É você, né? É você vibrando diferente. Então tudo é vibração. E os teus corpos externos captam essa vibração. Então esse corpo emocional que a gente falou no nosso podcast passado, no episódio passado, que nós temos várias emoções, vários gradientes, a gente fica dançando em meio a isso. E que não é pecaminoso, nem triste, nem proibido sentir as emoções. Só que se forem emoções mais baixas, fica o menor tempo possível presos a ela. E se forem emoções mais sublimes, como alegria e felicidade, fique mais tempo presos a ela. Nesse momento aqui, eu posso falar de dois polos na tua vida, que essas emoções mostram bastante. Dor e prazer. Concorda comigo? Que quando você tem momento de dor,
te gera tristeza, te gera angústia. São movimentos emocionais que te levam a estar mais estagnado, mais pensativo, mais parado. E, repito, isso não é ruim. Não existe bom ou mal nas emoções. Existe positivo e negativo. Se o negativo estiver muito lá para baixo no negativo, ele está desequilibrado. Porque o momento de dor, ele é necessário na tua vida. Não que, eu tenho que sentir. As pessoas falam, aprendo por medo ou na dor ou no amor. Não necessariamente assim. Mas os momentos de dor, eles acontecem na tua vida. O que você está dizendo é que a gente tem que passar por eles. Aprendeu, sai, não fica. Não né? fica. Porque se você ficar, aí vem a depressão, vem a estagnação. E a gente precisa passar, permear por esses momentos para você aprender. Às vezes você sai, você passa por um momento de dificuldade na tua vida, às vezes você sai até melhor, porque você foi lá no fundo do poço, você entendeu o que é aquilo, e aí você fala, não quero ficar aqui, eu vou voltar. Comigo acontece muito isso, assim. Não é porque eu aprendo sobre a mente Ronin, ou você aprende, que a gente não tem esses momentos. Claro a gente que tem. Claro que tem. E assim, por exemplo, esses últimos 2 anos da pandemia, a gente passou por eles. Claro que a gente teve, né, uma estrutura, se ajudou, mas tinha momentos que era você com você. E aí, você faz o quê? Então você vai no fundo do poço, mas você volta. E às vezes você volta com uma ideia genial e fala, vamos montar um projeto, vamos fazer, vamos. E não significa que você não vai passar perrengue. Vai passar. Porque para você valorizar as suas conquistas, você tem que saber que, puxa vida, né? Passei lá pelo fundo do poço, tava mal, mas tô aqui, tô ajudando as pessoas, tô fazendo algo bom. E vai passar. Precisa passar para entender o que você falou da vida e da morte. A vida só tem sentido porque existe a morte, né? A felicidade faz sentido porque você passou pelo momento de dor e agora você sabe o que é realmente felicidade. E aí você começa a valorizar pequenas coisas. Isso, né? isso. E olha que analogia que eu vou fazer agora, muito interessante. Eu quero entender isso no físico. Quando, Nádia, tu dá exercício e o músculo dói? O músculo dói. Você sente dor. O que está acontecendo com o músculo? Rompendo fibras. Ele rompe fibras. Isso é hipertrofia. Rompe fibras e isso dói. Só que depois da dor vem que elas se solidificam e você fica mais forte. Exatamente. Então a dor é feita. Agora, e se eu sinto uma dor muito terrível, tipo, eu malhei demais e levando meu corpo ao limite, um dia arrebenta o músculo. Mesma coisa quando a dor é em excesso, você se eu morro. Eu me machuco. Uhum. Você entende? É uma analogia, o nosso corpo físico prova isso. É isso. Então, a dor, ela existe. A dor é um veículo de consciência. Tá? Mas eu preciso sentir dor sempre para ter consciência? Se você não for sábio, sim. Então, quem é sábio não precisa sentir dor para aprender. Porque ele aprende de outra forma. Ele aprende com o exemplo dos outros. Nós estamos aqui tentando dar um exemplo. A gente sofreu bastante. E acredito que você também tenha sofrido. Então, o que a gente está fazendo é passar para você um pouco do nosso conhecimento. Se você conseguir compreender isso, meu Deus, você não vai precisar passar dor. Ou, não quero fazer atividade física. Tá bom, então espera que Deus o livre. Tomara que não, vou bater na madeira. 1, 2, 3. Tomara que você não precise passar por um problema cardíaco e daí entender que você precisa fazer atividade física. Tomara que não precise. Algumas pessoas precisam. A grande maioria. Mas você não precisa. Não precisa. Você pode começar a se movimentar. É isso. E vai de pouquinho. Não precisa, não precisa, eu sou um atleta agora. Não, porque você vai se machucar e vai piorar a tua situação física, né? Então começa devagar, começa aos poucos. Perfeito. Aí, do corpo emocional, então, que é vasto, que é magnífico, que é uma música, que você tem que brincar com ela. Então a gente falou de dor e prazer, né? Dor e prazer. Dor, eu já sei o que acontece. Se eu ficar muito preso a ela, vai me levar à morte. Se eu me sair da dor e começar a ter mais momentos de prazer. Então, mesmo com dor, eu me forço a sair com um amigo meu que eu gosto demais. E daí eu passo a não sentir mais tanta dor, porque eu tô vibrando no prazer e curtindo sair com ele. A gente foi conversar, foi tomar um café. Nossa, como eu tô melhor. Olha aí, você fez um movimento para ir pro prazer, para ir para felicidade. Então, você mesmo disse, se a gente não conhecesse os opostos, tristeza e alegria. Se eu não conhecesse os opostos, aqui no mundo material a gente vive a dualidade.
Sempre tem o bom e o mal. O branco e o preto. Sempre tem o homem e a mulher. Dualidades. A dualidade existe para a gente aprender com ela. Só que daí no momento que você aprende com a dualidade e começa a viver mais o prazer. Não estou falando em prazer descabido, não estou falando em orgias, não estou falando em encher a cara porque, nossa, eu tenho prazer de beber. Tem prazer, é tão bom esse prazer que qual é o efeito depois da bebedeira? Eu nunca vi ninguém dizer que depois da bebedeira no outro dia está super bem. Ai, que dor de cabeça. Ai, que São os ressaca. extremos. Extremos. Porque o efeito daquela euforia que te deu, que é euforia, não é alegria, estava eufórico. O efeito rebote daquilo é depressão, no outro dia você está mal. Você jogou muita energia fora, desproporcional. Enquanto que o cara que está vivendo uma felicidade e uma alegria, ele está pulsando legal. Ele ainda pode oscilar e vir para cá. Pode vir para a dor, para a tristeza. Ele pode. Agora, chega um momento que esse corpo emocional, ele evolui tanto e você evolui tanto, que você passa por um estado que a mente Ronin chama de alegria atemporal e felicidade atemporal. Como assim? O que é isso? Não depende mais do que acontece aqui, a tua felicidade. Fora. Você não depende mais de nada externo. Eu vou dar um exemplo. Tomara que eu não me emocione. Mas eu tenho acompanhado o meu querido amigo Akbar e ele tem passado por um momento de dor terrível no quadril dele. Porque ele usou muito o quadril dele. Dor física. Dor física. E toda vez que eu chego lá, ele tá sorrindo. Eu falei, cara, qual o nível da tua dor? 10, 11, ele fala. Eu falei, você tá sorrindo? Ele falou assim, cara, eu tenho que ser exemplo. A dor do meu corpo físico não modifica a minha felicidade. Porque ela pode modificar se você tá preso à matéria. Se você não tá preso à matéria, você vai sentir a dor física, sim. Só que isso não altera quem você é. Isso não faz ele, por exemplo, tratar mal a esposa dele. Se a dor física fizer você tratar mal alguém, porque você está com dor, porque parece justificável, é porque você está preso à matéria. É simples assim. Então ele é um exemplo para mim. Eu tenho um exemplo a cada dia que eu convivo com ele. Eu olho aquele e vejo, cara, eu não posso reclamar das minhas dorzinhas. Eu não posso reclamar das coisinhas pequenas que eu tenho na minha vida. Eu posso ser mais. Então é isso que eu faço. Eu busco, através dos exemplos dele, através dos livros e do conhecimento, melhorar. Entender que esse corpo emocional é importante. Entender em que gradiente eu estou e para onde que eu posso ir. Né? E saindo do corpo emocional, eu vou para um corpo mais poderoso ainda, que é o corpo mental. Ah, esse que faz toda... Você pega o livro, mostra o livro, né? Eu gosto que você mostre sempre o poder da mente, né? Aqui, Esse é o 5º livro, né, Da série. Da série. E como foi para você quando você leu ele? Antes de eu falar do corpo. Me fala a tua experiência, assim. Você leu o livro e o que ele te trouxe? Você sabe que eu já li esse livro, eu acho que umas 5 vezes, né? Também. Primeiro eu queria voltar um pouquinho, porque quando a gente fala do Akbar aqui, ele que escreveu todo... Ele que é o grande criador, né, de toda a série da Mente Ronin. Ele é um filósofo. Se eu começar a falar o que ele é aqui, a gente vai ter um podcast só falando do que ele é, né? Porque ele já fez de tudo. E eu acho que eu e você, a gente teve a honra e o prazer de conhecer ele, de conviver com ele pessoalmente, e ele escolheu algumas pessoas para transmitir isso para outras pessoas. E ele escolheu, mas a gente também quis ser escolhido, né, Dani? Claro. Porque quando uma coisa te faz tão bem assim e realmente muda a tua vida, eu acho que por que não a gente levar isso para outras pessoas? E eu acho que a gente passou por isso. Então, esse é o nosso papel aqui. A gente não criou nada, a gente só tá aqui falando de algo que a gente tá vivendo. E assim, a gente nem aprendeu tudo ainda. A gente tá no caminho do aprendizado. Nós somos Uma mosquinha. iniciantes. Basic one, né? Nisso aqui. E quando eu falo do livro O Poder da Mente, eu tive uma reviravolta muito grande na minha vida. E esse livro fez parte, porque eu fiz o curso Arta, e o livro O Poder da Mente, ele faz parte do curso Arta. E depois eu me tornei instrutora, e ele mudou, porque eu tinha crenças tão limitantes, assim, e pensava de uma forma que eu achava que era certa,
eu tive que mudar tanto, assim, e me permitir mudar tanto, que esse livro ele é um dos mais importantes, assim. Se a gente tem uma brincadeira aqui no grupo que a gente sempre pede para um convidado falar um livro. Eu talvez falaria O Poder da Mente. Ele realmente mudou, assim, a minha forma de pensar, a minha forma de me permitir. E é uma leitura que eu recomendo, assim, muito, porque eu consegui, eu acho que depois da quinta vez que eu li o livro, entender que se a gente muda, que permite mudar aqui, muda tudo. E é aquilo que eu te falei hoje cedo, falei, eu entendi que quando a gente dá um passo para o nosso inconsciente, ele dá dois pra gente. Talvez o poder da mente explique isso. Com certeza. E tem até uma historinha, né? Tem uma história que o Akbar conta, que ele era pequeno, tinha lá os seus 7, 8 anos, ele conta no livro, e ele viu uma propaganda de você que é novinho não vai lembrar, mas você que é da minha idade, assim, novinho também, mas um novinho um pouco mais evoluído, um pouco mais Experiente. experiente, vamos dizer, não evoluído, vamos dizer experiente. Um novinho um pouco mais experiente, você vai lembrar do Vitasay. Vitasay, lembra? O Pelé fazia uma propaganda do Vitasay. Que, nossa, tome essa vitamina e fique mais inteligente. Era mais ou menos assim a propaganda que ele falava. E um dia, esse menino Akbar olha a propaganda e fala, meu Deus, esse Vitasay é a resolução dos meus problemas, porque eu preciso ficar mais inteligente. Eu quero ser mais inteligente. Ele sempre dizia isso. E um dia ele encontrou uma, uma caixa de remédio Vitasay em cima da geladeira. Eu acho que a mãe ou o pai dele tomavam. E ele pegou 2 comprimidos daqueles, se você mudar uma dose dupla. Talvez eu esteja exagerando, porque eu sou um pouco exagerado, né? Não, Talvez não não, seja não. 2, talvez seja 1, mas não importa, wherever. O que importa é a mensagem. Ele pegou e tomou 2. Vou colocar 2 que eu sou exagerado. Tomou 2, tomou com um copo d'água e falou: agora tudo vai mudar na minha vida. E o que aconteceu? Mudou! Ele começou a ler, a ler, a ler, a ler e querer conhecimento, 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 conhecimento. Por isso que por isso que a mente Ronin hoje é possível. Porque um dia ele acreditou em algo. Olha como a gente acredita nas coisas. Uhum. Olha como as mensagens que vêm da mídia, a gente começa a acreditar. Se você acreditar em algo que tá ali, você vai pender para aquele lado. Então, olha a força que tem a nossa mente. Então, olha o que é esse campo mental, dessa importância de interpretar o que vem de pensamentos, ou seja, o que vem da vida. A vida nos apresenta mídia, pessoas que falam, professores, nossos pais. Por que o teu pai e tua mãe falam, ou falaram lá atrás, é tão importante, Nath? Porque eles são as pessoas que, na verdade, são é a tua base, né? A tua referência. Então, você acredita. Se eles falaram, é porque eles também têm uma crença e vai tornando uma crença limitante dentro de você. E eu tive várias que eu aprendi no Poder da Mente e não era porque era ruim, porque eles também tiveram, Isso, perfeito. né? Então, por exemplo, assim, eu sempre ouvi e sempre vi que o meu pai trabalhava muito. Então, eu sempre pensei que para eu ter dinheiro, para eu ganhar bastante dinheiro, eu tinha que trabalhar muito. E eu sempre fiz isso de trabalhar muito. Eu sei. Porque eu acreditava que para ser bem-sucedida precisava muito. E você não tem ideia do quanto isso foi difícil para mudar, principalmente nessa época de pandemia que as pessoas trabalhavam de casa ou reunião online. Para mim, eu não estava trabalhando. Porque eu tinha que sair de casa Pra estar e trabalhando. para ter o ato de trabalhar. Porque isso eu tive que mudar na minha mente. Ou seja, a pandemia foi boa para você nesse ponto. Eu tive que reconstruir isso de que não, você não precisa trabalhar, se matar de trabalhar para você ganhar dinheiro. Não, você pode ganhar dinheiro de uma forma inteligente. Perfeito. Essa foi uma crença que eu vi e ouvia dos meus pais. Porque eles viveram isso, né? Sim, perfeito. E eles não têm culpa de nada. Foi o que Não. eles aprenderam. E talvez para a época deles tinha, né? Porque hoje Perfeito. a gente tem muita tecnologia a nosso favor. Então é mais fácil você demandar as coisas. Mas eles vêm de uma época que não, realmente eles tinham que trabalhar. Era braçal para, né, o trabalho. Então eles acreditavam nisso. Sim. É o acreditar, né? É. Acreditar. Então, olha o quão poderosa é a mente. Então, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Tá lá. Aí parece que isso é o topo da cadeia, né? Então, a mente, eu melhorando a minha mente, melhorando meus pensamentos, tá tudo certo.
Na verdade, não. Porque você tá no quarto. Tá no quarto. Vamos lá. Só que, voltando à pergunta, só para complementar a pergunta dos teus pais, como é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, você escutou uma mensagem de alguém, que era o teu pai e tua mãe, por que pegou tão em você? Porque aquele 7 multiplicou pelo 7 do emocional, que você ama os seus pais. Então a emoção multiplica, aquilo colou no teu etérico físico, e o teu etérico físico fez teu corpo acreditar que precisava realmente trabalhar um monte. E você sempre foi preparada para isso. Teu corpo sempre aguentou tudo. Potencializou tudo. Tudo! Aí você tinha essa mensagem de trabalhar que nem um burro de carga, que nem eu. A gente é muito parecido nesse ponto. Só tem uma diferença, nós dois você sempre ganhou muito mais dinheiro que eu. Cara, você estava no outro ramo. Mas é isso. Mas trabalhar que nem um burro de carga. Entendeu? Por causa... Existe uma relação muito intrínseca entre a mente e as emoções. Então, falando dos corpos ali, vamos falar dos 4 primeiros. Então, o corpo físico, ele viabiliza. É o teu carro. É a tua Ferrari. Então, ela vai te levar para algum lugar. Viabiliza. É o meu veículo. O corpo etérico físico, ele faz o quê, Nádia? Você lembra? O etérico físico, ele vitaliza. Vitaliza. Ele dá energia, né? Se tiver tudo organizado, lembra? Sol, prana, respirando bem, eu tenho energia. Então esse carro tem o combustível. O vitalizar é a gasolininha, o álcool, diesel, não sei, whatever. Tá. Né? O carro tá funcionando. Tá andando. Andando. Você deu condições para que ele possa andar. Andar. Tá. Aí nós temos o terceiro corpo, que é o corpo emocional. O que o corpo emocional faz? Lubrifica. Lubrifica. Então, olha, um motor com as engrenagens sem movimento, olha, o óleo que tem no motor, ele faz com que tudo se movimente. Ele possibilita o movimento. É como as nossas articulações possibilitam movimento. Já pensou se você não tivesse nenhuma articulação? Que ser humano seria? Imóvel. Duro, imóvel. Duro. Até para falar, eu preciso articular. Para me mover a coluna, o corpo é maravilhoso. Ele tem movimentos de várias formas, várias amplitudes. Esse é o corpo humano. Então, essa emoção, ela precisa estar bem para lubrificar bem o corpo. Se a emoção for pesada, o óleo fica grosso, denso. Trava. Uhum. Se a emoção for fluídica, tudo vai. Tudo flui. O carro está funcionando. Uhum. Aí vamos para o quarto corpo, que é o mental. O mental. O mental faz o quê? Organiza. O mental, quem é o mental então? Quem é o mental? Motorista. Então? O motorista. É o motorista. O mental é o motorista. É ele que está pilotando o carro. Ele que direciona. Ele direciona. Ele organiza. Ele vai. Que legal. E tá, Dani, falamos dos 4. Então, como é que você mostrou a mão? Aqui estão os 4, tá aqui. E cadê esse espírito? O espírito é o que vai dar consciência aos 4 corpos. O espírito é o que conscientiza. Sempre que você toma uma consciência maior para melhorar os corpos, é o impacto do espírito com a matéria. Quando o espírito impacta com o teu corpo, você percebe algo físico que você tem que mudar. Quando o espírito impacta com o energético, você impacta algo que tem que mudar. E assim vice-versa, assim por diante, do espiritual para o emocional e do espiritual para o mental. Você só muda porque o teu espírito é uma essência em você que pulsa pela vida. E que te chama para mudança, que te traz algo para evolução. Se você não está aqui para evoluir, você está aqui para quê? Para participar do jogo. Pode resetar. Eu vou agora me matar porque eu vou resetar esse jogo porque vai começar um outro porque eu acredito em reencarnação, por exemplo. Essa vida é única. Essa é única. Não estou dizendo que eu não acredito em outra. É única. Uhum. Estar com você aqui é único. Você está pensando em alguma coisa lá fora estando comigo aqui? Não. Eu também não. E isso que é a essência da vida. Isso que é a beleza. Isso que livros aclamados mundiais falam. Viva o presente. É isso. O presente é isso. Dani, e assim, você acha que a gente falou dos 5 corpos agora e você trouxe atividades que podem impactar para cada um, né? Para a gente conseguir trazer essa consciência que é o 5º corpo para cada um dos 4.
Então, você deu exemplo de coisas que a gente pode fazer no energético, no físico, né, no mental, talvez. Tem que falar mais. O mental e o emocional, a gente pode até falar mais. Dá dicas, assim, do que fazer pro emocional, pra gente trazer esse Tá. impacto pro emocional e pro mental. Porque eu acho que o físico é o que a gente vê no dia a dia, que a gente tem que ter consciência, né, ter esse impacto do espírito no físico para falar, não, opa, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou mudar. Porque Isso. para eu conseguir uma evolução, eu preciso do físico, né? A gente sabe disso. É o teu Então, veículo. é o nosso veículo. Então, dá dicas, assim, do emocional, por exemplo, o emocional e o mental. Então vamos lá. Emocional. A gente já deu a dica aqui. Lembra? Não criticar, não julgar e não reclamar. Mas por quê? Para você ser um ser humano melhor? Mas o principal objetivo do exercício é você perceber o quanto você reclama. É você perceber o quanto você julga e perceber o quanto você critica. Tem gente que só faz isso o dia inteiro. E fazendo isso, você traz emoções junto com tua crítica. Você vai começar a perceber que você fica com raiva de alguém. Você fica com raiva de alguém que desorganiza as coisas. Poxa, fulano, todo desorganizado. O que você vê fora é o que você tem dentro. E não significa que você seja desorganizado também. Significa que o que te incomoda no outro é porque você tem que melhorar em você. Talvez a tua organização, aquela material, seja boa, mas a organização emocional é horrível. E isso tá mostrando para você de outra forma ali, né? Claro. Aham. Então, quando você faz esse exercício, você começa a perceber suas emoções. E É. daí, entendendo, lendo os livros e escutando o podcast, entendendo, então, peraí, eu morreu alguém da minha família, que Deus o livre. Você vai ficar triste. Se você não ficar, você tem que ser um ser a ser estudado. Aí você não tem emoção, o que que houve? E a gente sabe de seres humanos que não têm emoção e eles são classificados como psicopatas. Ou que eles deixam de lado as emoções. Ou seja, não ter nenhuma emoção, mas ter muita, você está nos extremos. Então, a gente Extremos. precisa passar pelo equilíbrio das emoções, pela dor, quando você perde alguém, pelo um sofrimento, quando de repente você está com um problema no teu relacionamento ou no teu trabalho, alguma coisa, mas não ficar, entender que você pode fortificar essas emoções, esse corpo emocional, para você passar mais facilmente pelas dores. Porque Isso. sempre vai ter. A tua Sempre. vida é cíclica, né? Você sempre vai estar, se você estiver em movimento, você vai estar passando por várias coisas. Uhum. Então, o intuito é você fortificar esse corpo emocional. Então, a palavra fortificar é boa, mas vamos usar um pouquinho mais ampla. Porque fortificar o emocional, eu posso fortificar a tristeza, por exemplo, eu posso fortificar a alegria. Aham. Então, vamos usar o seguinte, porque a emoção vai acontecer. Queira você ou não, a emoção vai ser desperta em você. Bingo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecê-la. Conheci. Eu tenho que ter consciência do que está acontecendo naquele momento comigo e dar um jeito, se for uma emoção negativa, de sair dali. Como? Ué, se eu estou triste, eu tenho que fazer um movimento em direção à felicidade. O que eu posso fazer? Ué, sair com alguém para conversar. Eu me movimentei. Eu fui em direção ao outro lado. Eu não fiquei preso em casa chorando o tempo inteiro. Porque a vontade é essa, Uhum. né? E a gente lembra, se for uma pessoa muito próxima a gente lembra dos momentos e fica preso àqueles momentos. Eu vou contar uma história bem legal de um amigo meu totalmente espiritualizado. E veja então que a espiritualidade, eu tive amigos que realmente foram importantes na minha vida. O nome dele é Luiz André. Hoje ele trabalha com uma linha budista, ele é muito diferenciado a pessoa. Mora na minha cidade natal, Soledade, e eu lembro que meu avô morreu. E eu morava com meu avô, então eu era pequeno e eu cuidava do meu avô. E meu avô me defendia, era uma amizade maravilhosa, né? Meu pai vinha para me dar um xingão, meu avô, ei, no meu neto ninguém encosta. Uhum. Sabe aquelas coisas de vô mesmo? Então amava ele de paixão. E um dia eu presenciei a morte dele, né? Meu avô me chamou para tentar tirar ele da cama, e ele não estava ali, e tá duro, vó, chama médico, beleza. Presenciei aquilo, e eu lembro de estar no velório dele chorando, bem triste. E daí, na época, esse meu amigo que sentou do meu lado, passou a mão no meu ombro assim, não falou nada, ficou comigo. Uns 15 minutos passando a mão no meu ombro. E eu chorando, olhava para ele e ele assim com um semblante tranquilo. E passando a mão em mim.
minhas costas. Aí uma hora ele falou assim, no que você acredita? Eu falei, como assim? Você acredita que teu avô tá onde agora? Eu falei, olha, como eu sou de família católica, eu acredito que meu avô tá ao lado de Deus agora. Aí ele perguntou pra mim, isso é ruim? Eu falei, não. Então por que você tá chorando? Ai, Eu ai, falei, ai. é porque eu tô triste. Por que você tá triste? Se ele tá num lugar melhor. Daí eu não sabia responder. Eu falei, não sei. Daí ele falou assim pra mim, porque o ser humano é egoísta. Porque você quer ele pra você pro resto da vida. Uhum. Se você acredita que ele tá melhor, por que você não deixa ele viver agora a vida ao lado de Deus? Nossa, você não tem noção do que aquilo me modificou. Eu limpei as lágrimas e saímos eu e ele passando a mão em todo mundo. Fica calmo, tá tudo bem. E no dia que o pai dele faleceu, e eu fui ao velório, ele fez a mesma coisa. E ele estava consolando a mãe e todo mundo. Que legal. Você entende que ele não é que ele não estava triste, mas algo superior estava tomando contato com ele. Porque ele realmente acreditava que o pai dele estava bem. É isso. Então, esse é um treinamento emocional. Você tem que treinar. Essa é uma parte É difícil? difícil. Treinar e aceitar as emoções. É. Mas por isso que você precisa se conhecer. Por isso que esses 3 exercícios do criticar, não julgar e não reclamar estão ali para desenvolver algo em você. E exercícios mentais, qual é o melhor exercício mental, Nádia? Você acha? Você tá olhando para ele. Olhou agora para ele assim. Meditação? Leitura antes da meditação. Leitura? Ler. Para trabalhar a mente, você precisa ler. Você precisa encher ela de conhecimento. E conhecimento bom, né? Porque conhecimento porcaria vai te levar a pensamentos porcaria. Olha, Sim. ficar vendo mídia, gente morta o tempo inteiro, vendo noticiário e vendo coisa ruim o tempo inteiro. Como é que vai ficar? A tua vibração vai estar naquilo, né? Isso! No entanto, quando você lê livros, não estou dizendo só para ler livros da mente ruim. Você pode começar com os livros da mente ruim e pode ampliar, mas leituras que te tragam algo, que te façam pensar, refletir. Ensinamentos, Ensinamentos. né? Então, a leitura... Por isso que a leitura faz você ser um ser humano melhor. Porque se você capta um ensinamento mental e fala assim, cara, eu vou aplicar isso. Nossa senhora. Você aplica pela mente, vai responder aqui no corpo. Tudo começa a mudar. Porque começou na mente. E a meditação, ela entra ajudando, porque vai ter momentos na meditação que vai vir um pensamento, vai vir uma ideia. Mas a meditação vai muito além. A meditação, para mente Ronin, tá no quinto corpo. Está no quinto corpo. A meditação é ter contato com essa consciência cósmica. Mas Dani, vai acontecer na primeira vez? Não. Não, é treinamento também, treinamento. né? Você vai ter que treinar, vai ter que ficar ali na posição. E eu falo, e só tem coisas boas. A coisa ruim é as pessoas me falam, eu não consigo meditar. Ok? Ela já se matou, né? Ela matou pela raiz do negócio, porque ela já falou que não consegue. Sabe que algo que eu aprendi sobre a meditação que eu não entendia dessa forma e foi quando eu vi pela palavra meditar, me dizer o que eu tenho que fazer, né? Então sou eu comigo falando, olha, é isso. Então não é ninguém fora, é o teu encontro, é o teu momento com você mesmo. Meditar. Quando eu entendi esse significado, eu comecei a ver a meditação de forma diferente. E por que a meditação começou difícil para você, para mim e para grande parte da humanidade é difícil? Eu acho que era difícil porque era o momento que eu estava comigo. Isso! E aí é difícil você parar e querer estar consigo. Porque você geralmente está com pessoas, está no barulho, está no movimento do dia a dia. Tá fora. Tá fora, você está vendo fora. E algum dia na tua infância você aprendeu que você poderia estar dentro? Não. Então a gente não ensina isso. Eu ensino todo dia para minha filha isso. Porque eu tive esse conhecimento. O teu pai e a tua mãe na época não tiveram. Hoje eles têm. Mas antes eles não tinham. Então nós podemos fazer melhor para as gerações futuras. É o que nós estamos tentando fazer aqui agora. Ensine o seu filho
a entrar em contato com ele mesmo. Como? Põe ele sentado para respirar. E a gente vê hoje, né, tantas crianças assim. Eu consigo ver até, eu tenho convívio com a Helena, eu vejo a diferença da Helena com outras crianças, assim. Ela tranquila, ela carinhosa, amorosa. E a gente vê a ansiedade nas crianças. Eu te contei esses dias que eu vejo a ansiedade na forma como as crianças mexem com a minha cachorra, com a Bela. Porque quando eu vejo a diferença da Helena, da Dara, a forma de fazer carinho, e às vezes eu vejo a ansiedade do pai na criança que transmite para o cachorro. A Bela não quer. Ela não quer ficar próxima, ela sai, ela dá um jeito Claro. de desviar, porque é muita ansiedade, é muito... Então a gente consegue ver isso dos pais na criança e a criança no animal. Que legal isso. Então, e olha como a Bela... Qual é a diferença da Bela pra gente? A diferença da Bela é que a Bela não tem o neocórtex, ela não tem essa parte frontal nossa, que é a parte cognitiva, a parte de raciocínio lógico, de pensar. Mas ela tem um corpo emocional, ela sente a emoção, a ansiedade do pai passando para a filha, e ela sente, ei, peraí, eu não quero isso. Eu vivo com a Nádia, com o Dietrich, com a Joana, vivo com o Anderson, que me tratam bem, com carinho, que são amorosos. Eu vou ter uma pessoa ansiosa aqui perto de mim? Não, eu não quero. E daí ela se afasta. Olha a inteligência do animalzinho. Louco, né? Mas é isso, ela tem inteligência emocional, sim. Existe emoção. Que legal. Legal, né? Então, olha como a gente perfez os 5 corpos. Que aula, hein, Dani? Espero que tenham gostado. Eu gostei muito, eu aprendi gostei muito também. Eu tô com um livro aqui aberto, tô colando, autocontrole emocional, mas a dica é que todos esse assunto dos 5 corpos a gente tem bem detalhado aqui no autocontrole emocional. Legal, é o primeiro livro da série, né, Dani? Então, fica aí a dica de leitura. A gente falou um pouquinho sobre o livro Poder da Mente. Ele é um excelente livro, eu recomendo. E não tem problema você começar lendo ele e depois voltar. Não tem problema. Não tem uma ordem específica. Não. É tudo conhecimento, né? Conhecimento. Tudo... Só que tem conhecimentos um pouco mais densos, né? Como o Anatomia da Consciência, mais denso. Tem palavras que você vai ter que voltar, vai ter que reler. É mais denso. O Revolução da Consciência já é um compilado de tudo, ele é fantástico, mas é denso também. E os outros aqui, os 4 primeiros, os 5 primeiros, eles perfazem algo mágico, né? Inclusive, vou dar um spoiler pro próximo, hein? No próximo, nós vamos falar sobre o medo. Medo? Medo. Eu ia falar, ai, que medo. Ai, não. que medo. É porque a gente tem que entender o que é esse medo. Porque esse medo teve muito presente agora na pandemia, né? Sim. Então, o que ele fez com as pessoas? O que ele faz? Ele estagna, né? Tem como eu tirar fora o medo? Tem como eu ser um ser humano sem medo? Vamos ver isso no próximo episódio? Vamos. Vou assumir o papel de host de novo, posso? Mas, Nádia, eu sempre falo, eu vou falar agora ao vivo, ela fala que não é pra falar, eu vou falar. O nome desse podcast tinha que se chamar Da Nádia. Em homenagem à nossa amiga Richelle. Richelle é a Da Nádia. O nosso DaniCast agora vai ser Da NádiaCast. Não, é DaniCast. Você falou o nome de algumas pessoas, falou o nome da Regina, né? Nossa super amiga e cardiologista. A gente sabe que a agenda dela tá super fechada aí pelos próximos 2 anos, mas ela tá convidada, se um dia ela quiser fazer parte aqui. A gente vai trazer, e acho que ela vem com... A nossa segunda temporada, a gente vai trazer alguns convidados. Vai ser legal. Então, o pessoal que quiser dar dicas de temas, quiser participar, é só mandar aqui no nosso @Daniel Almeida Ronin, no Instagram. E agradecer... Não, ela vai ter que cortar. Agradecer ao mundo, não tem que cortar nada, não. Agradece ao mundo. Obrigado por vocês existirem. E se estamos aqui é para seguir um caminho evolutivo. Beijo. Até o próximo. Até Valeu. o próximo.